Oi, meu nome é Danilo Meirelles e juntamente com a minha equipe, composta também por Elano Fontinelli, Matheus Rocha e Vitor Rosa, viemos apresentar o projeto final da disciplina de sistemas microprocessados, referente ao semestre de 2021.2. O nosso projeto, nós chamamos ele de Smart Home e consiste basicamente num dispositivo, num sistema em que a gente pode se utilizar para fazer medições de uma casa inteligente, mas também controlar alguns dispositivos eletrônicos presentes nela. Primeiramente, falar aqui do nosso objetivo do projeto. Vale salientar que o nosso principal objetivo é colocar em prática todos os conceitos e conhecimentos que a gente adquiriu no decorrer da disciplina de sistemas microprocessados, junto com o professor Jardel. Em seguida, como eu mencionei, a gente buscou desenvolver um protótipo de simulação de uma Smart Home. Como vocês vão verificar aqui, a gente trouxe a simulação e algumas interfaces, e que vai ser explicado logo em seguida. E para isso a gente utilizou a placa STM32. Então, falando um pouquinho aqui do projeto, a gente utilizou algumas tecnologias, né? Falando um pouco aqui do fluxo de funcionamento do projeto, em primeiro lugar nós temos aqui a plaquinha, o STM32, que vai fazer a comunicação via protocolo WART para comunicar com a porta serial. As informações que são comunicadas são lidas por uma API, e, por sua vez, armazena essas informações num banco de dados. Como eu mencionei, o banco de dados é o MongoDB. E, por fim, temos o front-end, que vai realizar as requisições a essa API. Essa aqui é um pouco da carinha da aplicação web, de como ficou o resultado final. Como podemos ver, temos tanto uma versão mobile quanto a versão para desktop. Para o nosso exemplo aqui, a gente se utilizou de dois LEDs, que eles podem representar tanto lâmpadas, quanto podem representar relés, que podem controlar equipamentos como uma televisão, às vezes um atuador infravermelho que pode controlar um ar-condicionado. E dessa forma, a gente também se utilizou de um sensor. O sensor que a gente escolheu foi um sensor de temperatura, no caso foi o LM35. E esse dispositivo funciona da seguinte forma. Todos esses equipamentos periféricos são conectados ao STM32, e periodicamente o STM32 envia essas informações através da porta serial, que nesse caso está conectada à porta serial do computador. No mesmo computador em que o dispositivo está conectado, roda um servidor back-end, que por sua vez ele vai fazer a recepção desses dados, o tratamento deles, e vai inserir ele num banco de dados. Como a gente pode observar aqui, a gente usou uma instância do Mongo, só para guardar esses dados de uma forma bem simples. A gente tem aqui todas as informações aferidas durante o tempo, a gente tem o timestamp que foi guardado e o status de cada equipamento. E quando é salvo nesse banco de dados, finalmente as informações são consumidas através de uma aplicação front-end. Mas antes de mais nada, vamos mostrar tudo isso funcionando, né, Vitor? Isso mesmo. Aqui na minha tela a gente pode ver a aplicação do front-end rodando. Ela consiste basicamente em 3 gráficos, um relacionado à temperatura do sensor e o outro quanto ao funcionamento das lâmpadas, que são os 2 LEDs que nós temos. E nós temos para a temperatura, a gente tem a temperatura em função do tempo, e para os LEDs a gente tem se ele está ligado ou não em função do tempo. O que é importante saber aqui é que a gente pode tanto observar a variação do gráfico, como também interagir com as lâmpadas, por exemplo. Quando eu clico aqui para ligar uma lâmpada, no caso a lâmpada 1, a gente pode observar que o gráfico aumentou aqui no front-end, e ao observar no Proteus a gente também ligou o LED. É a mesma coisa para a gente pode desligar. Olhando a lâmpada 2, ao desligar aqui, a gente pode ver que vai abaixar o gráfico e também desligou a lâmpada do Proteus. Assim a gente tem até um acesso remoto às informações da nossa Smart Home. Também vale mostrar a variação da temperatura. No caso do sensor aqui, todas as informações são falsas, né? Por exemplo, aqui o sensor está cravado em 29 graus, mas à medida que eu altero essas informações enviadas pelo sensor, essas informações vão ser enviadas também, e a gente vai perceber uma variação no gráfico. Por exemplo, agora eu citei a temperatura de 33 graus, e agora a gente tem a última temperatura como 33 graus. E isso aqui eu posso variar em função do tempo, e todas as informações são periodicamente enviadas ao servidor. Outra coisa muito legal de mostrar é porque a aplicação do front-end, ela não está rodando na mesma aplicação, no mesmo lugar em que o nosso equipamento está funcionando. Ele está rodando na nuvem, onde quer que seja, no computador do Vitor, por exemplo. Mas isso pode ser acessado remotamente. Por exemplo, aqui eu estou com o meu celular, e no meu celular eu tenho acesso também a esse painel via navegador. E quando eu clico tanto para ligar uma lâmpada ou desligar, no caso aqui eu vou até mostrar na tela do Proteus, eu tenho a lâmpada 1 ligada e a lâmpada 1 desligada. Eu tenho a opção de desligar aqui, automaticamente ela desliga no computador, e eu posso ligar outra. A mesma coisa vale para o sensor de temperatura, em que eu tenho acesso ao gráfico, eu consigo perceber toda a variação. Outra coisa muito importante que a gente pôde observar enquanto o Matheus fazia as alterações pelo celular é que os servidores estão conectados em tempo real. Então, a alteração que ele fez no celular, a gente pôde ver ocorrendo no computador. Tanto em relação às mudanças nos botões, que a gente vê que altera ao mesmo tempo. Então, são informações que a gente pode observar à distância e de vários dispositivos. Pronto, voltando novamente aqui ao simulador, vamos dar uma observada como é que tudo isso aqui está funcionando. A primeira coisa a se observar é o LM35, que é o sensor de temperatura. Ele recebe uma alimentação externa de 5 volts e também está conectado ao ground. E ele é um sensor analógico, então todo o processamento dele é analógico, ele passa uma corrente, uma tensão que vai variando e ela vai para esse PA zero. O código vai ser mostrado em breve como é que está sendo trabalhado lá dentro. Os LEDs estão na porta PA14 e PA15, que estão funcionando como um GPIO normal. A diferença é que ele já inicia ligado e assim que
a porta tá ligada aqui, não tem diferença de potencial, então o LED não liga. Então quando a gente dá um low nessa porta aqui, acaba gerando uma diferença de potencial e o LED liga. Outra coisa que é legal para mostrar aqui é a comunicação com o computador. Essa comunicação está acontecendo via os ART, no caso o ART, que está assíncrono. O pino PA09 e o PA10, eles são conectados aqui no RxTX. E como é que isso vai funcionar? O próprio Proteus ele fornece uma API, entre aspas, que te permite pegar essa porta aqui e espelhar no computador de verdade. Quando a gente acessa as propriedades aqui do equipamento, ele mostra que a gente pode escolher uma porta física. E essa porta física que a gente escolheu foi a COM100. E essa COM100 ela é espelhada para outra porta no computador, que é a COM101. E essa porta que é utilizada para fazer a leitura dos dados e também a escrita para variação. O baud rate escolhido aqui foi o 9600, que isso aqui também foi utilizado a mesma frequência no STM32 e também no dispositivo que está recebendo esses dados para garantir que todo mundo está trabalhando conformemente. E esse terminal aqui era só para fins de teste, onde a gente estava observando todo o tráfego de dados aqui para visualizar de uma forma mais prática. E essa parte do equipamento é bem simples. Quando o equipamento sai para o mundo externo, entre aspas, ele entra no servidor, que eu vou mostrar de uma maneira bem sucinta, mas quando a gente abre aqui o back-end, ele consiste em um arquivo bem simples mesmo. O que acontece é o seguinte, para todo dado recebido, a gente faz um tratamento dele, porque a gente recebe ele como buffer, e esse buffer a gente trata e captura os dados. Eles são passados de forma sem nenhuma codificação complexa nem nada, é tudo passado via string. A gente faz só o split, e por fim a gente envia isso para o banco de dados. E quando o front-end quer acessar todos esses dados, ele simplesmente dá um get e a gente retorna todas as entidades capturadas até aquele momento. Para fazer a alteração entre os valores do LED, basicamente ele manda uma solicitação para trocar o LED e a gente escreve isso na porta serial, que como vai ser mostrado certinho no código, a porta serial ela também escuta e quando capturar alguma coisa no buffer, isso é aferido lá no programa. Oi, eu me chamo Alan Fontenelle e vou falar acerca da nossa configuração do STM32 para a realização do nosso projeto. Então, aqui na parte de analog a gente ativa a porta ADC1 para a gente receber o nosso sinal analógico do nosso sensor de temperatura e transformar em digital. Aqui na parte de timers a gente ativou o TIN1, que era para utilizar uma configuração de timer que vai ser explicado posteriormente quando estiver explicando o código da main. Aqui na parte de conectividade a gente usou os ART para printar as saídas no terminal e poder integrar tudo com os aplicativos. E aqui nessa parte é somente isso. A gente vem aqui para main, e aí na main a gente tem os includes, ou seja, a gente importa as livrarias que a gente precisa utilizar durante o nosso código. Aqui ele inicia as variáveis privadas referentes às portas que a gente ativou ali no projeto. Aqui a gente começa a nossa parte do código. Na nossa parte do código a gente vai declarar as seguintes variáveis que vão ser utilizadas pelas nossas funções no decorrer do programa. A função toggle LED ela serve para ativar ou desativar o LED 1. A função toggle LED 2 ela faz a mesma coisa, só que para o LED 2. A função println ela foi criada para transmitir no terminal alguma mensagem. Nesse caso, a gente pode escrever println, entre os parênteses a gente coloca qualquer informação que seja um string e pode essa mensagem ser transmitida no nosso terminal ou em qualquer coisa que esteja conectada na porta USART. Aqui na função calctemp, a gente vai utilizar a nossa porta ADC para calcular o valor da temperatura medida. E aqui na função sendTemperature and LED status, a gente vai enviar essas informações de temperatura, o status do LED 1, o status do LED 2, que pode ser controlado por aquelas funções toggle LED, e transmitir essa mensagem com esses status para o terminal ou para qualquer outro tipo de coisa que esteja conectada na nossa porta USART. Aqui na main, a gente tem a iniciação do HAL, as configurações do clock e a iniciação de cada porta de PIO, que serve para conectar os LEDs, a USART que a gente usou para conectar o terminal, a TIN1 que a gente usou para fazer as configurações do timer e a ADC1 que a gente utilizou para utilizar o sensor de temperatura. Então aqui a gente usa o start do timer, né? E aqui no while, aqui no timer, a nossa porta USART vai receber os dados do RBuff, né? Que no caso seria utilizado para controlar aqueles toggle LEDs, no caso o toggle LED 1 e o toggle LED 2, que serve para os dois LEDs que a gente tem. Aí aqui dentro desses ifs a gente utiliza os comandos calctemp para calcular a temperatura que está sendo medida no sensor e sendTemperature and LED status, que vai enviar as informações acerca de como está a temperatura, de como está o estado do LED, se ele está desligado, ligado, tanto para o LED 1 quanto para o LED 2, para que a gente possa fazer uma API e consiga fazer aquele programinha front-end para gerar aquele aplicativo da nossa Smart Home. Aqui mais embaixo, como eu falei que iria explicar anteriormente, a gente vai ter o Routing Period Elapsed Callback, que faz que essas informações, tanto da temperatura quanto dos LEDs, elas sejam enviadas periodicamente. Cerca de 1, 2 segundos, ela vai ser sempre enviada para a nossa porta USART, que pode ser lida por um terminal ou, como a gente falou, pela nossa API, que vai
que vai transformar tudo em um aplicativo.